Antes de se tornar um dos imperadores mais admirados pelos historiadores clássicos, ainda que ignorado por grande parte do público moderno, Antonino Pio era apenas mais um nome discreto na longa e complexa aristocracia romana. Nascido em 11 de setembro do ano 86, depois de Cristo, em Lanuvium, uma antiga cidade do Lácio situada ao sudeste de Roma, seu nome completo à época era Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus, uma linhagem que já antecipava a união entre tradição e moderação. Filho de Titus Aurelius Fulvus, cônsul e político de prestígio, e de Jarria Fadila, Antonino descendia de uma família senatorial que, apesar de não ser das mais poderosas, desfrutava de prestígio e respeitabilidade, com raízes profundas tanto no coração da Península Itálica quanto nas tradições do serviço público. Educado com o mesmo rigor que moldava os homens da elite romana, foi instruído nos fundamentos da retórica, da filosofia e da jurisprudência, em um ambiente familiar, pautado por valores de comedimento, dignidade e lealdade ao Estado. Desde muito jovem, Antonino demonstrava uma característica que marcaria toda a sua trajetória: uma aversão instintiva aos excessos e à autopromoção. Enquanto outros membros da elite corriam atrás de fama militar, prestígio populista ou disputas senatórias inflamadas, ele preferia o caminho da solidez institucional, o papel do gestor meticuloso e da honra silenciosa. Seu comportamento, sempre descrito como equilibrado e prudente, fez com que ascendesse ao cargo de questor, depois pretor e mais tarde cônsul, sem os escândalos ou alianças escusas que geralmente manchavam essas etapas do cursus honorum romano. Era um homem de hábitos simples, apaixonado por seu lar, sua esposa, Faustina, a velha, e pelas obrigações públicas que desempenhava com diligência. Mais do que isso, era um exemplo vivo do ideal romano de pietas, a devoção ao dever, à família e aos deuses, virtude que se tornaria um de seus pilares como governante. Após o consulado, Antonino foi nomeado procônsul da província da Ásia, uma das mais ricas e estratégicas do Império Romano. Lá, sua administração chamou a atenção de ninguém menos que o imperador Hadriano, que procurava alguém capaz de lidar com as tensões administrativas sem provocar novas turbulências internas ou externas. A forma como Antonino conduziu sua gestão na Ásia, marcada por eficiência, moderação nos gastos públicos e justiça aplicada com sensatez, não apenas consolidou sua reputação, como também o colocou no radar do poder supremo. Em um império cansado das extravagâncias, das guerras sangrentas e dos imperadores instáveis, a figura de um aristocrata sóbrio, fiel aos princípios do mos maiorum e dotado de raro equilíbrio emocional, começava a brilhar no horizonte político romano, não por sua força militar, mas por algo muito mais raro, sua confiabilidade. É neste contexto que Antonino se vê inesperadamente lançado ao centro do jogo dinástico mais complexo da história imperial romana. Em seus últimos anos, Hadriano, profundamente adoentado e impopular entre muitos membros do Senado, buscava garantir a continuidade de sua obra reformista e a estabilidade do trono após sua morte. A escolha inicial de Hadriano, Lucius Aelius Caesar, morre inesperadamente no início do ano 138, depois de Cristo, deixando um vácuo sucessório que poderia mergulhar Roma em novo caos. Nesse vácuo surge Antonino Pio. Mas sua nomeação não veio sem condições. Hadriano impôs uma cláusula dupla, exigindo que Antonino adotasse 2 jovens, Marco Aurélio, seu sobrinho neto, e Lúcio Vero, filho de Aelius, como futuros sucessores. A escolha, portanto, não era apenas uma homenagem, mas uma jogada política sofisticada, onde Antonino funcionaria como um elo confiável entre 2 gerações, um guardião da transição pacífica em meio à instabilidade latente. Ao aceitar a condição imposta por Hadriano, Antonino selava seu destino como imperador. Contudo, diferente de seus predecessores, não entrou em Roma como um conquistador, nem como um usurpador. Entrou como um homem do dever, chamado não pelos clamores das legiões ou pela pressão popular,
mas pela confiança de um imperador moribundo e o aval do Senado. Seu título de Pius, conferido mais tarde, não era apenas um adorno retórico. Era o reconhecimento de sua lealdade ao imperador falecido, a quem defendeu postumamente mesmo contra as resistências do Senado, e de sua dedicação extrema à ordem romana. O termo pio não deve ser interpretado apenas como piedoso, mas sim como alguém que honra compromissos com os mortos, com os deuses e com a república. Uma definição que Antonino encarnaria até seu último suspiro. Este primeiro bloco encerra-se com a imagem de um homem que nunca buscou o trono, mas que, ao aceitá-lo, redefiniu o que significava governar Roma. Sem batalhas épicas, sem discursos inflamados, sem campanhas de autopromoção, Antonino Pio mostrou que a força de um império também pode residir no silêncio do bom governo, na administração justa e na constância das pequenas reformas. No próximo bloco, exploraremos os bastidores da adoção por Adriano, os jogos de poder que antecederam sua ascensão e como o projeto dinástico da dinastia Antonina foi uma das maiores inovações políticas do mundo romano. No ano 138, depois de Cristo, o império mais vasto da antiguidade encontrava-se diante de uma encruzilhada silenciosa, mas perigosa. Adriano, o imperador viajante, reformador e muitas vezes contestado, definhava em seus últimos dias, consumido por uma doença dolorosa e pela certeza de que sua morte poderia desatar o caos que tanto temera ao longo de seu reinado. Desde a morte de Trajano, Roma vivia sob o peso da instabilidade sucessória, e Adriano, obcecado por preservar sua obra e a ordem imperial, sabia que sua escolha final definiria não apenas seu legado, mas o futuro da civilização romana. Sua primeira tentativa de garantir uma transição segura foi a adoção de Lucius Aelius Caesar, homem de habilidade política razoável, mas cuja saúde débil e falta de carisma militar preocupavam o imperador e o Senado. Quando Aelius morreu repentinamente em 1º de janeiro daquele mesmo ano, Adriano viu-se diante de um abismo. Roma estava sem herdeiro claro, o tempo era curto, e a elite política começava a se inquietar com os sinais de vacância. Foi então que surgiu Antonino, não como um herói em armas, nem como um tribuno ambicioso, mas como um homem de reputação sólida, de vida austera e de conduta irrepreensível. Antonino não tinha partido, não havia provocado escândalos nem demonstrava sede de poder. Exatamente por isso, era o nome ideal. Para Adriano, atormentado por décadas de conflitos com o Senado e marcado pela repressão aos judeus na Judéia, a escolha de um sucessor confiável, com capacidade de conciliar e manter a estabilidade, era mais do que uma estratégia política. Era uma tentativa de redenção. Ele via em Antonino o tipo de governante que ele próprio não conseguira ser plenamente, moderado, amado, constante e menos sujeito às paixões imperiais que mancharam tantas biografias. A decisão foi selada oficialmente em 25 de fevereiro, quando Adriano anunciou ao Senado e ao povo romano que Antonino seria seu filho por adoção e, portanto, seu herdeiro legal. No entanto, essa adoção não veio sozinha. Em um gesto de rara complexidade política, Adriano impôs uma condição dupla. Antonino deveria, por sua vez, adotar 2 jovens, Marco Aurélio, seu sobrinho neto e pupilo filosófico, e Lúcius Verus, filho biológico de Aelius César. O imperador, ao fazê-lo, não apenas garantiu uma linha de sucessão que abarcava 3 gerações, como criou um sistema de sucessores que pudessem equilibrar os diferentes interesses políticos, familiares e ideológicos de Roma. Essa foi uma inovação sem precedentes. Pela primeira vez, um imperador nomeava não apenas um, mas 2 sucessores indiretos, estabelecendo um projeto dinástico em camadas, onde Antonino serviria como pilar central de transição. Era a aposta de Adriano em um futuro de continuidade, e não de ruptura. A interpretação dessa escolha divide historiadores até hoje. Para alguns, foi uma jogada de mestre. Antonino era experiente, amado, e possuía todos os atributos morais valorizados pelo Mos Maiorum. Já para outros, a escolha revelava o desespero de um Adriano isolado, sem opções mais vigorosas,
e que se valia de um senador dócil para manter sua agenda política viva após a morte. Independentemente da intenção, o fato é que Antonino aceitou o fardo com o mesmo espírito que sempre guiou sua vida pública, com honra, sem ambição visível, mas com absoluto comprometimento com a função. Ele não impôs condições, não barganhou com o Senado e não alterou o pacto original. Em vez disso, prestou juramento à memória de Adriano, prometendo honrá-lo mesmo após a morte, um gesto que lhe renderia o título de Piuques Gesio, como símbolo máximo de sua fidelidade aos compromissos de adoção e aos desígnios do imperador falecido. Essa transição, feita sem guerra civil, sem assassinatos palacianos ou levantes de legiões, marcou um momento singular na história de Roma. Pela primeira vez em décadas, o império via um processo sucessório pacífico, cuidadosamente arquitetado e aceito tanto pela elite senatorial quanto pelo povo. Antonino assumiu o principado com 42 anos de idade, no auge de sua maturidade intelectual e administrativa. Ao contrário de seus antecessores, não promoveu expurgos, não retaliou desafetos e tampouco remodelou o império segundo uma nova ideologia pessoal. Preferiu ser mito guardião da continuidade, o homem que não rompeu com Adriano, mas que também não ficou preso a ele. Em sua primeira declaração pública como imperador, reforçou o compromisso com a estabilidade e a justiça, evitando promessas infladas ou demonstrações de força. Antonino também atuou com firmeza para proteger o legado de Adriano, que havia sido alvo de críticas intensas no Senado após sua morte. Muitos senadores exigiam que o novo imperador deixasse o predecessor cair no esquecimento, ou até fosse condenado a damnatio memoriae, o apagamento simbólico da história. Antonino, contudo, interveio com vigor. Lutou pela deificação de Adriano, organizou suas cerimônias fúnebres com pompa e garantiu que sua memória fosse preservada nos registros imperiais. Foi esse gesto, de profunda lealdade, mesmo diante da impopularidade do morto, que fez com que o Senado o nomeasse Pius, estabelecendo assim a imagem que atravessaria os séculos, a do imperador fiel, equilibrado e comprometido com os valores mais altos da Roma civil. Em resumo, a escolha de Adriano ao nomear Antonino Pio não foi apenas um ato político, foi um gesto calculado, mas também uma tentativa desesperada de restaurar um modelo de governo baseado em virtude, em continuidade e em sabedoria. Antonino, ao aceitar as condições e abraçar a dupla adoção de Marco Aurélio e Lúcio Vero, assumiu não apenas o trono, mas o peso de um império que precisava de paz, não apenas nas fronteiras, mas na alma de sua própria liderança. O mundo romano, acostumado a imperadores carismáticos, militares brutais ou excêntricos perigosos, estava prestes a descobrir o valor de um governante silencioso, mas inabalável. No próximo bloco, adentraremos o início oficial de seu reinado e analisaremos como Antonino, já como imperador, construiu sua autoridade em diálogo com o Senado, consolidando um dos períodos mais estáveis de toda a história romana. A ascensão de Antonino Pio ao trono imperial representou uma das transições mais suaves e institucionalmente equilibradas da longa e tumultuada história de Roma, quando o Senado confirmou sua nomeação no ano 138 depois de Cristo. Após a morte de Adriano, muitos esperavam um novo ciclo de atritos, reajustes brutais ou retaliações contra os desafetos do regime anterior. No entanto, o que se viu foi a instalação quase imperceptível de um novo governo, tão calmo quanto a personalidade de seu novo líder. Antonino não proclamou uma nova era, não lançou reformas teatrais e tampouco tratou o Senado como um inimigo ou um obstáculo. Ao contrário, ele o abraçou como parceiro de Estado, resgatando uma relação que havia sido tensionada por Adriano e reforçando os princípios da antiga res publica, mesmo que em um império já amplamente centralizado. Desde o primeiro dia, Antonino compreendeu que sua legitimidade não nascia apenas da adoção feita por Adriano, mas da confiança que conseguiria cultivar entre os senadores, os magistrados, os oficiais militares e, acima de tudo, o povo de Roma. Com esse entendimento,
Ele estabeleceu uma postura deliberadamente respeitosa para com o Senado, recusando-se a governar por decreto autoritário sempre que possível e buscando envolver a Casa Senatorial nas principais decisões do Império. Essa atitude não era apenas simbólica, ela era parte essencial de sua estratégia de pacificação institucional. Ao contrário de imperadores anteriores que tratavam o Senado como um apêndice decorativo ou um inimigo potencial, Antonino Pio promoveu uma verdadeira cultura de consulta, escuta e cooperação. A cada pronunciamento, ele reforçava que seu papel era o de princeps, o primeiro entre iguais, e não o de um monarca absoluto. Tal postura também teve reflexos imediatos sobre a administração civil e a estabilidade do aparato estatal. Antonino evitou substituições em massa nos cargos de governo, preservando os quadros administrativos qualificados deixados por Adriano e reduzindo as tensões que geralmente acompanham mudanças de regime. Essa continuidade administrativa permitiu que o império funcionasse com fluidez, sem rupturas logísticas, paralisações ou desconfianças entre os governadores provinciais. Além disso, Antonino fez questão de honrar as promessas de Adriano e concluir as obras públicas que estavam em andamento, reforçando a percepção de um governo comprometido com a estabilidade e o cumprimento de responsabilidades. Esse comprometimento com a continuidade institucional foi um dos pilares da legitimidade de seu regime e uma das razões pelas quais seu reinado foi tão admirado posteriormente. Outro gesto que consolidou sua imagem como imperador moderado foi sua recusa em viver de forma extravagante. Ele permaneceu no Palatino. Não construiu palácios monumentais para si, nem se envolveu em gastos públicos desnecessários. Ao invés disso, concentrou-se em restaurar templos, aquedutos e sistemas administrativos essenciais para o funcionamento do império. Suas reformas não eram anunciadas em praças públicas, nem acompanhadas de celebrações imperiais. Elas aconteciam nos bastidores, com a eficácia silenciosa de um governante que via na administração eficiente uma forma superior de glória. Essa escolha teve um efeito profundo sobre a percepção pública. Antonino era visto não como um tirano ou um general, mas como um verdadeiro curador do Estado romano. Um imperador que governava com os olhos voltados para o bem-estar duradouro da polis e não para sua própria imortalidade política. Internamente, sua relação com os magistrados municipais e as autoridades provinciais foi marcada por respeito e equilíbrio. Ele descentralizou certas decisões para permitir maior autonomia regional, mas sempre exigiu prestação de contas rigorosa. Criou mecanismos mais justos de cobrança de impostos, especialmente nas províncias mais exploradas, e promoveu o uso mais racional dos recursos do império. Sob sua liderança, a burocracia romana tornou-se menos propensa à corrupção, não porque o sistema tivesse sido reformado em sua essência, mas porque o exemplo pessoal do imperador influenciava os hábitos administrativos de forma direta. A autoridade moral de Antonino era tamanha que muitos governadores simplesmente imitavam seu comportamento, tratando suas funções como deveres sagrados e não como oportunidades de enriquecimento. A moderação de Antonino também se estendia à sua política penal. Enquanto outros imperadores usavam punições exemplares para manter a ordem e demonstrar força, Antonino acreditava na justiça como instrumento de estabilidade e não de intimidação. Interveio diversas vezes em julgamentos considerados injustos, anulando condenações arbitrárias, reduzindo penas excessivas e reafirmando os princípios do direito romano como ferramenta de civilização e não como mecanismo de vingança estatal. Foi durante seu reinado que várias decisões jurídicas passaram a considerar com mais atenção as circunstâncias individuais dos acusados, uma evolução que influenciaria séculos de jurisprudência posterior, tanto em Roma quanto no direito ocidental moderno. É impossível compreender a força silenciosa do reinado de Antonino sem destacar o peso simbólico de sua fidelidade ao Senado. Em tempos de desconfiança mútua entre imperadores e aristocracia, Antonino ofereceu uma nova síntese, a do imperador que não precisava do medo para governar. Sua autoridade era respeitada porque era legítima, e sua legitimidade
vinha do respeito mútuo. O resultado disso foi um governo longo, estável e praticamente livre de conspirações palacianas ou tentativas de golpe. Nem mesmo os militares, muitas vezes fontes de instabilidade nos reinados anteriores, se mostraram insatisfeitos. Antonino os respeitava, assegurava seus soldos, mantinha as fronteiras bem defendidas e, ao mesmo tempo, evitava envolvê-los em guerras desnecessárias que poderiam gerar desgaste e revoltas internas. Assim, a transição de senador para imperador não marcou uma ruptura na vida de Antonino, mas sim uma extensão natural de seu serviço à República. Sua transformação em imperador foi mais uma devolução de função do que uma mudança de essência. Continuou a ser o mesmo homem de hábitos comedidos, de fala serena, de decisões ponderadas, só que agora com poder absoluto. E talvez tenha sido justamente por isso que sua autoridade foi tão eficaz, porque ela não nasceu do medo, mas da confiança, não do espetáculo, mas da constância, não da guerra, mas da paz. No próximo bloco, exploraremos com profundidade o reinado pacífico de Antonino Pio Copiel, analisando como ele conseguiu manter todas as fronteiras do Império estáveis durante 23 anos sem iniciar nenhuma guerra de conquista, um feito extraordinário na história militar de Roma. Quando Antonino Pio assumiu o trono imperial em 138 m.D., Roma encontrava-se em um estado de expansão máxima, estendendo-se desde os desertos da Arábia até os confins florestais da Germânia, das areias do Saara até os rios gelados da Britânia. A vastidão do território representava não apenas uma glória acumulada, mas um desafio logístico monumental. Cada fronteira, cada muralha, cada estrada militarizada precisava de vigilância, manutenção e resposta rápida a qualquer indício de revolta ou invasão. O precedente histórico era claro. Imperadores como Trajano haviam respondido a essas tensões com guerras de conquista, enquanto outros, como Adriano, preferiram retração e fortificação. Antonino, por sua vez, seguiu um caminho raramente trilhado, o da paz sustentada não pela omissão, mas pela diplomacia vigilante e pela firme presença do Estado. Durante seus 23 anos de reinado, nenhuma guerra externa foi iniciada por Antonino. Não houve campanhas expansionistas, marchas triunfais ou saques de novas províncias. O imperador, no entanto, não era um pacifista ingênuo. Sabia que o império precisava de defesa firme, mas rejeitava o custo humano, financeiro e institucional de guerras desnecessárias. Ao invés de buscar glória militar, concentrou-se em reforçar as defesas de fronteira, melhorar o treinamento das legiões e consolidar alianças locais, especialmente com tribos limítrofes que poderiam atuar tanto como ameaças quanto como amortecedores contra invasores externos. Essa abordagem preventiva foi decisiva para o longo período de estabilidade que Roma experimentou sob seu comando. Um exemplo emblemático dessa postura foi a situação nas de fronteiras setentrionais da Britânia. Enquanto Adriano havia mandado construir sua famosa muralha para conter os ataques dos Pictos e outras tribos do norte, Antonino decidiu ampliar essa linha defensiva, ordenando a construção da chamada Muralha de Antonino, mais ao norte, na atual Escócia. A obra, embora eventualmente abandonada, representou não um gesto de agressão, mas uma mensagem clara de presença e controle. Mais do que isso, a muralha foi acompanhada de postos fortificados e de um redesenho das vias militares da região, permitindo respostas mais rápidas e coordenadas a qualquer movimentação tribal. Não se tratava de uma invasão disfarçada, mas de uma estratégia defensiva ativa que deixava claro que Roma estava atenta e presente. Nas fronteiras orientais, especialmente com o Império Parta, a situação era ainda mais delicada. Qualquer ação precipitada poderia significar o reinício de uma guerra dispendiosa e longa. Antonino optou por uma política de equilíbrio. Enviava embaixadas diplomáticas, mantinha espiões bem posicionados e oferecia garantias comerciais e territoriais, desde que a ordem fosse respeitada. Os partas, conhecedores da força romana e ocupados com seus próprios problemas internos, responderam positivamente à postura de Antonino, e por mais de 2 décadas, as fronteiras do Eufrates permaneceram estáveis.
Esse feito é ainda mais notável quando se observa que logo após sua morte, conflitos recomeçariam, o que comprova que sua política não era fruto da sorte, mas de uma gestão ativa da paz. No norte da África, onde revoltas ocasionais e incursões nômades costumavam desestabilizar regiões produtivas do Império, Antonino utilizou uma combinação de reformas administrativas, premiações a tribos cooperativas e ações militares pontuais, sempre com o objetivo de pacificar sem escalar. O mesmo ocorreu nas províncias danubianas, onde ele reorganizou a posição das legiões e melhorou as rotas de suprimento, garantindo que qualquer insurreição pudesse ser sufocada antes de se tornar um conflito de maiores proporções. A inteligência militar foi uma ferramenta central de seu reinado. Em vez de confiar unicamente na força bruta, o imperador apostava em relatórios constantes, redes de informantes locais e mapas atualizados das movimentações externas, antecipando crises antes mesmo de eclodirem. Não é à toa que os historiadores romanos posteriores chamaram o reinado de Antonino Pio de uma era de ouro esquecida. Seus feitos eram silenciosos, mas profundos. A ausência de guerras não significava inação, mas sim um esforço constante e invisível para manter o equilíbrio. Isso exigia negociações diárias, escutas diplomáticas, investimentos em logística militar e, sobretudo, um governo central sólido, que transmitisse confiança tanto aos aliados quanto aos inimigos potenciais. A paz sob Antonino não foi um dom dos deuses, mas uma construção humana, política e calculada. Por fim, é importante destacar que a escolha de não guerrear teve também implicações econômicas diretas. Sem os custos colossais de campanhas militares, que exigiam movimentação de milhares de soldados, mantimentos, armamentos, construção de fortificações móveis e indenizações pós-conflito, o tesouro imperial pôde ser redirecionado para infraestrutura, justiça, cultura e administração. Roma, sob Antonino, viveu um florescimento interno justamente porque olhou para dentro e não para fora. E, ironicamente, essa introspecção garantiu uma das maiores forças do Império, sua coesão territorial. No próximo bloco, exploraremos um dos aspectos mais admiráveis de seu reinado: as reformas legais promovidas por Antonino, que consolidaram sua fama como imperador jurista, defensor da justiça, da racionalidade jurídica e da dignidade humana dentro do sistema legal romano. No vasto panteão dos imperadores romanos, poucos compreenderam com tanta profundidade o papel civilizatório do direito quanto Antonino Pio. Em um império onde as glórias militares costumavam ser mais celebradas do que as virtudes jurídicas, Antonino destacou-se não pelas conquistas em campos de batalha, mas por sua atuação constante como guarda da justiça, reformador do sistema legal e defensor de uma administração racional e equilibrada. Sua herança como imperador jurista não foi construída sobre leis pomposas ou códigos revolucionários, mas sim por meio de decisões cotidianas, pareceres judiciais e uma governança baseada na equidade e no senso comum. Para Antonino, a lei era uma expressão viva da razão e da ordem, e governar com justiça era a forma mais elevada de manter a Pax Romana, não apenas nas fronteiras, mas no coração das relações humanas. Desde seus primeiros anos como imperador, Antonino tratou os pleitos legais com atenção direta, muitas vezes respondendo pessoalmente a disputas enviadas por cidadãos, comunidades e magistrados de diversas partes do império. Esses rescritos imperiais, documentos com pareceres sobre questões jurídicas, tornaram-se instrumentos fundamentais para o refinamento e a uniformização do direito romano. Um dos aspectos mais notáveis de sua jurisprudência era o esforço constante em conciliar o rigor da letra da lei com a compaixão pelas circunstâncias humanas. Antonino intervinha para impedir abusos de poder, anulava decisões baseadas em interpretações arbitrárias e ampliava o escopo da jurisprudência para proteger grupos tradicionalmente marginalizados, como órfãos, mulheres, menores de idade e até mesmo certos grupos de escravizados. Sua visão de justiça não era utópica, mas profundamente prática. Antonino compreendia que, em um império tão diverso e extenso,
A aplicação uniforme da lei era o fio invisível que mantinha unida a teia social romana. Por isso, incentivou a formação de jurisconsultos experientes nas províncias, apoiou a sistematização das práticas forenses e deu respaldo legal às decisões de governadores locais, desde que embasadas na equidade. Foi durante seu governo que se consolidou o uso da kelpa, epikeia, o princípio da equidade, herdado da tradição estoica e do direito grego, como um critério interpretativo legítimo para os juízes. Em lugar da aplicação cega da norma, Antonino preferia que se considerasse o bem maior, a justiça substancial e a harmonia coletiva, princípios que posteriormente influenciariam o direito canônico e os fundamentos do justnaturalismo ocidental. Um exemplo célebre de sua atuação como imperador jurista foi sua decisão em favor da liberdade de escravizados que haviam sido maltratados por seus senhores. Embora o direito romano tradicional reconhecesse o direito absoluto do dominus sobre seus servos, Antonino afirmou que o abuso deliberado e a crueldade extrema invalidavam esse poder e autorizavam a libertação judicial do escravizado. Essa decisão não apenas confrontava a prática de séculos, mas introduzia na jurisprudência imperial a ideia de dignidade mínima, aplicável até mesmo àqueles na base da pirâmide social. Em outro caso, Antonino determinou que órfãos não poderiam ser forçados a assumir dívidas de seus pais, sem análise judicial individualizada, evitando que crianças fossem arruinadas por heranças mal administradas. Essas ações demonstravam não apenas um conhecimento técnico do direito, mas uma filosofia governamental profundamente ética, onde o imperador se via como o defensor final dos injustiçados, o último bastião entre a arbitrariedade dos poderosos e a segurança dos cidadãos comuns. Antonino não acreditava em revoluções jurídicas, mas em reformas silenciosas que, acumuladas ao longo do tempo, criavam um sistema mais estável, justo e previsível. A justiça sob seu comando não era instrumento de dominação, mas pilar da paz interna, elemento civilizador essencial à ordem romana. Essa concepção se refletia em todas as camadas da vida pública, nas audiências, nos decretos senatoriais, nos editos provinciais e nas cartas emitidas aos governadores. Não se pode subestimar a importância dessa estabilidade jurídica. Em um mundo onde boa parte da população era analfabeta, onde as distâncias entre províncias e capital podiam levar meses para ser vencidas e onde os abusos administrativos eram comuns, o fato de se poder apelar diretamente ao imperador era em si um elemento de segurança psicológica e social. E Antonino levava essas apelações a sério. Seu gabinete jurídico funcionava de forma contínua, analisando petições, organizando rescritos e emitindo respostas baseadas em precedentes consistentes. Com isso, criou-se um corpo jurídico coeso, que fortaleceu o senso de justiça entre os povos romanos, ao mesmo tempo em que consolidava a figura do imperador como árbitro supremo, mas não tirano. Por tudo isso, Antonino Pio é lembrado pelos juristas posteriores como um verdadeiro modelo de imperador legislador, não por ter criado um novo código legal, mas por ter cultivado uma psicultura de legalidade, sensatez e compaixão jurídica. Seus rescritos foram citados por séculos, e na grande compilação do direito romano feita por Justiniano, muitos pareceres de Antonino foram preservados como modelo de raciocínio jurídico e equilíbrio ético. Sua atuação como juiz supremo não apenas solucionava conflitos, ela transmitia valores. Valores que, embora esquecidos por muitos imperadores posteriores, ainda ecoam nas bases do pensamento jurídico moderno. No próximo bloco, mergulharemos em outro aspecto profundamente humano de seu governo: suas medidas sociais em defesa dos mais fracos, mulheres, órfãos e escravizados, e como ele utilizou a legislação para construir um império mais justo, começando pelas margens sociais mais ignoradas. Na vastidão do Império Romano, onde as leis frequentemente favoreciam os poderosos e as estruturas sociais legitimavam hierarquias imutáveis, o reinado de Antonino Pio marcou um ponto fora da curva ao estender as mãos do Estado aos mais vulneráveis pontos da pirâmide social. Escravos, órfãos e mulheres
Grupos que historicamente ocupavam posições subordinadas e muitas vezes invisíveis no tecido jurídico e institucional de Roma, tornaram-se, sob seu governo, alvos de atenção especial, beneficiários diretos de reformas legais e administrativas que buscavam limitar os abusos, proteger os indefesos e garantir uma dignidade mínima, até mesmo nos estratos mais baixos da sociedade. Essas ações, silenciosas à sua época, teriam ecos profundos nas tradições jurídicas posteriores e consolidariam Antonino como um dos imperadores mais humanistas da história romana. No que diz respeito aos escravizados, Antonino operou uma transformação que, embora sutil, teve impacto direto na forma como o sistema escravista era administrado. O direito romano, até então, tratava os escravos como íris móveis, ou seja, como propriedades móveis sem qualquer reconhecimento de personalidade jurídica. A palavra do Senhor era lei suprema, e não havia recurso possível contra castigos, exploração ou morte. Antonino, no entanto, deu início a um processo gradual de humanização legal do escravo, reconhecendo, em alguns casos, o direito à defesa contra abusos e permitindo, por meio de rescritos, que certos escravizados recorressem a magistrados ou procuradores imperiais quando expostos à violência extrema. Essa iniciativa, embora não abolisse a escravidão nem modificasse seu caráter estrutural, rompia com séculos de impunidade absoluta e afirmava que nem mesmo a propriedade dava ao senhor um poder ilimitado sobre a vida de outro ser humano. A política de Antonino ia além da simples repressão a abusos individuais. Ela buscava estruturar instrumentos institucionais de proteção. Em algumas províncias, autorizou a criação de postos administrativos que funcionavam como ouvidorias imperiais, voltadas para escutar denúncias feitas por escravizados ou libertos, especialmente nos casos em que houvesse risco à vida ou à integridade física. Também estipulou que a venda de escravos não poderia ser feita sem exames prévios que garantissem condições mínimas de saúde, evitando que senhores repassassem doentes terminais disfarçados de servos saudáveis. Essas medidas, à primeira vista técnicas, revelam uma compreensão sofisticada das engrenagens da opressão e uma tentativa real de regulá-las por dentro, limitando os danos do sistema sem provocar sua implosão direta, o que seria politicamente inviável na época. No campo da proteção aos órfãos, Antonino elevou a responsabilidade do Estado para com aqueles que haviam perdido seus pais, sobretudo em tempos em que a ausência de um pai romano significava abandono quase total. Desde o governo de Trajano, existiam os Alimenta, programas públicos de auxílio alimentar e suporte econômico a crianças pobres. Antonino expandiu esses programas, aumentando os fundos, reorganizando a distribuição e garantindo maior fiscalização para evitar desvios. Instituiu também, em diversas províncias, a figura do curador de órfãos, um agente público encarregado de acompanhar os bens e a educação de menores, com autonomia para contestar heranças abusivas, cobrar prestação de contas de tutores e agir judicialmente em defesa dos interesses do pupilo. Essa figura jurídica, inovadora em seu tempo, ofereceu a muitos órfãos um escudo contra a ganância de parentes, a negligência de tutores e a corrupção local. As mulheres, embora não tivessem seus direitos plenamente reconhecidos, nem escapassem às limitações legais da patriarcalidade romana, encontraram sob Antonino um governante sensível às vulnerabilidades específicas do gênero feminino. Reformou leis matrimoniais, criou mecanismos para acelerar a devolução de dotes em caso de divórcio e determinou que nenhuma mulher poderia ser forçada a se casar contra a sua vontade, especialmente se estivesse sob tutela estatal. Além disso, reforçou a validade dos testamentos femininos, permitindo que viúvas e matronas ricas pudessem dispor de suas propriedades com maior autonomia, desde que respeitadas as regras do direito sucessório romano. Essas mudanças, embora sutis aos olhos modernos, consolidavam juridicamente a figura da mulher como sujeito civil, e não apenas como apêndice da autoridade masculina. Antonino também interveio em casos onde mulheres haviam sido vítimas de violência sexual, estabelecendo
que a honra de uma mulher não poderia ser julgada apenas com base em seu status social, mas nas maus circunstâncias e nos testemunhos disponíveis. Em decisões registradas, o imperador invalidou sentenças anteriores, em que escravas haviam sido culpabilizadas por atos cometidos por seus agressores, reconhecendo, pela primeira vez de forma oficial, a impossibilidade de consentimento dentro da escravidão. Isso abriu precedentes que seriam utilizados por juristas posteriores para relativizar o princípio da culpa nos casos de abuso. As ações de Antonino Pio nesses três campos, escravidão, orfandade e tutela feminina, não foram motivadas por revolta ideológica, mas por uma ética governamental profunda que via no ex-império não apenas uma máquina de conquista, mas uma comunidade moral. Ao proteger os mais fracos, Antonino não ameaçava os pilares sociais, mas os fortalecia, construindo um tecido de confiança que reduzia revoltas, consolidava a lealdade provincial e demonstrava que o império, em sua vastidão, ainda podia ser justo e compassivo. Mais do que isso, ele oferecia à história um exemplo raríssimo de poder moderado por empatia. Um imperador que legislava não para impressionar senadores ou legiões, mas para proteger os invisíveis. No próximo bloco, exploraremos a dimensão física dessa justiça imperial, as obras públicas, monumentos, estradas e aquedutos que Antonino mandou construir, não como símbolos de poder, mas como estruturas permanentes de bem-estar coletivo. Enquanto muitos imperadores romanos buscaram a eternidade por meio de colunas triunfais, arcos de mármore e templos de proporções colossais, Antonino Pio legou à posteridade uma herança construída com uma ambição distinta, a de fincar pedra sobre pedra para o bem comum, e não para a glória pessoal. Seu reinado, embora desprovido de guerras espetaculares ou de campanhas de conquista, foi um dos mais frutíferos em termos de infraestrutura pública, abrangendo não apenas Roma, mas as províncias mais remotas do império. Estradas, pontes, aquedutos, termas, armazéns, silos e sistemas de irrigação foram erguidos ou restaurados em massa, como parte de um plano silencioso, mas profundo, de reengenharia do cotidiano romano, cujo impacto foi sentido muito além de seu tempo. Antonino compreendia que Marcha Paz, para ser real, precisava de alicerces físicos. Cidades ligadas por boas estradas prosperam mais rapidamente. Regiões abastecidas por aquedutos adoecem menos. Mercados rurais abastecidos por pontes e vias de escoamento tornam-se mais ricos e organizados. Sua abordagem era prática, quase matemática. Não buscava grandiosidade artística, nem deixava sua imagem gravada em cada pedra. O que ele fazia era investir, com recursos próprios e do erário, em obras de engenharia que garantissem-se mobilidade, abastecimento e salubridade para milhões de habitantes espalhados do Nilo à Caledônia. E fazia isso por meio de uma coordenação logística tão eficiente que inspiraria admiração em gerações futuras de administradores e engenheiros. Um dos projetos mais notáveis de sua administração foi a reforma e extensão do sistema viário imperial, especialmente nas regiões das Gálias, Panônia, Síria e Mauritânia. Antonino supervisionou a criação de novas rotas comerciais e militares, pavimentadas com técnicas avançadas e ladeadas por estações de abastecimento que incluíam pousadas, fontes de água, depósitos de mantimentos e até pequenas oficinas. Esses caminhos não apenas facilitavam o deslocamento de legiões, mas também integriam economicamente regiões antes isoladas, permitindo uma circulação mais rápida de bens, ideias, notícias e ordens imperiais. O império, sob sua direção, tornou-se mais compacto, mais ágil e mais funcional, sem a necessidade de recorrer à violência ou à propaganda imperial agressiva. Outro pilar de sua política pública foi o saneamento urbano. Antonino dedicou-se à ampliação e manutenção dos sistemas de aquedutos, não só em Roma, onde já havia uma rede complexa, mas também em cidades provinciais como Lugduno, Antioquia, Alexandria e Cartago. Restaurou condutos deteriorados, construiu novos reservatórios, fortaleceu canais de distribuição e ampliou termas públicas.
A consequência foi uma melhoria expressiva nos índices de saúde pública urbana, refletida na redução de surtos epidêmicos e na elevação da expectativa de vida, especialmente entre as classes mais pobres. Esses investimentos em infraestrutura sanitária mostravam que, para Antonino, a verdadeira grandeza de um império estava em sua capacidade de cuidar do corpo coletivo, e não apenas de seu retrato nas moedas. Não menos significativa foi sua atuação na reconstrução de áreas afetadas por desastres naturais. Terremotos, enchentes e incêndios eram constantes nas vastas regiões sob domínio romano. Quando sinistros atingiam cidades como Esmirna ou cidades sírias e egípcias ao longo do Mediterrâneo Oriental, Antonino mobilizava rapidamente engenheiros, tropas auxiliares e verba imperial para reconstruir o que fosse necessário, não com improvisos, mas com técnicas sólidas de engenharia, baseadas em levantamento topográfico e planejamento urbano. Muitas dessas cidades ressurgiram com melhor infraestrutura do que antes do desastre. O imperador fazia questão de não apenas restaurar, mas modernizar, reafirmando o papel de Roma como mantenedora da ordem material do mundo. Em Roma, embora sua atuação tenha sido mais discreta do que a de seus predecessores, Antonino também deixou marcas duradouras. Reconstruiu partes do Fórum de Trajano, restaurou o Panteão e ordenou melhorias nos portos do Tibre, otimizando o fluxo de mercadorias e a segurança das embarcações. Além disso, construiu um mausoléu para sua esposa Faustina, a Velha, transformando-o em templo após sua morte e divinização, o que mais tarde seria conhecido como o Templo de Antonino e Faustina, um dos poucos monumentos imperiais que ainda resistem em Roma como testemunho visível de sua memória. Mais do que erguer pedras, Antonino sabia ordenar o espaço imperial com inteligência administrativa, garantindo que o império não apenas existisse, mas funcionasse como um organismo coerente, coeso e abastecido. Sua política de infraestrutura era, no fundo, uma política de Estado. Ao melhorar as conexões físicas, ele reduzia as distâncias psicológicas e culturais entre centro e periferia. Essa integração sutil, porém eficaz, manteve o tecido romano coeso por décadas após sua morte, provando que a verdadeira conquista romana, não, era apenas sobre territórios, mas sobre redes, de pedra, de água, de justiça e de humanidade. No próximo bloco, exploraremos outro aspecto igualmente essencial de sua governança: a política religiosa e o relacionamento de Antonino com os cultos tradicionais, os estrangeiros e os primeiros cristãos, revelando o imperador como arquiteto não só de pontes físicas, mas também de pontes espirituais. Em uma Roma onde o sincretismo era norma, mas a vigilância imperial sobre as manifestações religiosas nunca deixava de existir, o reinado de Antonino Pio se destacou por um equilíbrio raro entre respeito às tradições e abertura à diversidade espiritual. Num império onde coexistiam os deuses do Capitólio, os ritos egípcios, os mistérios persas, as filosofias gregas e as primeiras manifestações do cristianismo, a forma como o imperador tratava a religiosidade coletiva era tão estratégica quanto simbólica. Sua política religiosa não foi marcada por reformas dramáticas, nem por perseguições sistemáticas, mas sim por uma fia tolerância administrada, um tipo de laicidade imperial que garantia a paz entre as crenças, desde que nenhuma delas ameaçasse a ordem cívica ou a autoridade estatal. Antonino Pio era, antes de tudo, um defensor das práticas religiosas tradicionais de Roma, e foi iniciado em diversas ordens sacerdotais, como os Salii, os Augures e os Pontífices, demonstrando publicamente seu compromisso com os ritos que, desde os tempos da República, fundamentavam a relação entre o Estado e os deuses. Ele compreendia que a religiosidade pública, as procissões, os sacrifícios, as datas festivas, eram mais do que devoção, eram instrumentos de coesão social e estabilidade simbólica. Por isso patrocinou a restauração de templos antigos, manteve os calendários festivos intactos e incentivou o ensino dos mitos e cultos romanos nas escolas de retórica e gramática. No entanto, seu compromisso com a ortodoxia não se transformou em hostilidade às crenças alternativas que floresciam nas margens do império.
Pelo contrário, Antonino sabia que um império coeso era também um império espiritualmente plural. Sua postura diante das religiões orientais, como o mitraísmo, os cultos isíacos e as práticas sírias, foi de notável moderação. Desde que essas práticas não desafiassem a moral pública, nem criassem seitas antagônicas ao culto imperial, elas eram toleradas e, em muitos casos, incorporadas aos circuitos urbanos com apoio dos magistrados locais. Antonino entendia que, especialmente nas províncias orientais, os cultos regionais ofereciam sentido e pertencimento para milhões de súditos, e que reprimi-los seria contraproducente. Ele autorizou a construção de templos a Serapis, permitiu procissões a Cibele e reconheceu sacerdotes mitraicos em várias cidades da Ásia Menor e da Panônia. Essa abertura não vinha de uma adesão pessoal, mas de uma inteligência administrativa que via na pluralidade religiosa um aliado, e não um inimigo. Talvez o aspecto mais sensível e comentado de sua política religiosa seja sua relação com os cristãos, cuja presença já se fazia sentir em várias províncias e até mesmo em Roma. Diferente de imperadores anteriores, que os viam com desconfiança ou os perseguiam como inimigos do Estado, Antonino adotou uma postura de contenção e razoabilidade. Em um célebre rescrito dirigido às autoridades da Ásia, o imperador afirmou que os cristãos não deveriam ser perseguidos apenas por seu nome, mas apenas se estivessem, de fato, violando leis civis ou causando perturbações públicas. Esse posicionamento não equivalia à aceitação do cristianismo, mas representava um casto marco de tolerância legal, reconhecendo que nem toda dissidência religiosa era necessariamente um ato de traição política. A decisão de não perseguir os cristãos de forma ativa teve implicações profundas. Sob seu reinado, houve menos martírios, mais assembleias toleradas e um crescimento estável das comunidades cristãs, especialmente nas regiões do norte da África, da Síria e da Grécia. Muitos historiadores posteriores enxergam nisso um sinal de pragmatismo. Antonino sabia que reprimir com violência aquilo que não podia ser extinto apenas inflamaria tensões e criaria mártires. Ao permitir que as comunidades cristãs operassem desde que mantivessem a ordem pública, o imperador evitava conflitos e ganhava tempo. Um tempo que o cristianismo usaria para crescer silenciosamente, consolidando sua rede doutrinária e institucional nos subterrâneos da sociedade imperial. Essa política de equilíbrio espiritual também se refletia na forma como Antonino respeitava a filosofia como dimensão religiosa da elite romana. Ele valorizava escolas filosóficas como o estoicismo, o epicurismo e o platonismo médio, reconhecendo nelas não apenas saberes abstratos, mas formas legítimas de espiritualidade racional. A convivência com Marco Aurélio, profundamente influenciado pelo estoicismo e com pensadores gregos, fez com que a corte imperial de Antonino se tornasse um centro de sincretismo elevado, onde a razão e a fé caminhavam lado a lado, sem antagonismo direto. Sob sua liderança, não havia espaço para dogmatismos persecutórios. Havia espaço para a harmonia entre o culto ancestral e o espírito filosófico da nova era. Por fim, é essencial observar que Antonino via a religião como um instrumento de pacificação e não de imposição. Sua habilidade em manter a estabilidade religiosa num império que continha milhares de deuses e centenas de cultos simultâneos foi uma das razões pelas quais seu governo desfrutou de paz interna tão duradoura. Ele compreendia que os altares da cidade eram espelhos da alma coletiva e que a destruição de um templo significava mais do que a queda de um edifício. Era o colapso de uma cosmovisão, de uma história, de um sentimento de pertencimento. Por isso, escolheu preservar, dialogar, ampliar e permitir, sem jamais permitir que a liberdade religiosa se transformasse em desafio à ordem. No próximo bloco, mergulharemos nas ideias filosóficas que influenciaram seu reinado, especialmente o estoicismo, e como esse pensamento moldou não só Antonino, mas também seu herdeiro Marco Aurélio, construindo uma dinastia sustentada não apenas por leis e monumentos,
mas por uma ética racional. Embora Antonino Pio não tenha deixado obras filosóficas escritas, nem seja tradicionalmente lembrado como um pensador, seu reinado foi profundamente moldado pelo ambiente intelectual e moral do estoicismo, que permeava a elite romana no século II depois de Cristo. A influência dessa escola filosófica se manifestava não apenas nos discursos e tratados, mas principalmente na ética prática do poder, na contenção dos impulsos, no dever de governar com razão e no ideal de cosmopolitismo moral que guiava o relacionamento entre o governante e os governados. Antonino, com seu temperamento reservado, sua vida doméstica equilibrada, seu amor pela justiça e sua constante recusa ao excesso, encarnava os princípios estoicos não como um dogma declarado, mas como uma conduta vivida. E é justamente nesse silêncio que reside sua grandeza filosófica. O estoicismo, desde os tempos de Sêneca e Epicteto, havia se tornado uma das correntes mais respeitadas entre os romanos cultos, oferecendo uma visão do mundo fundamentada na razão, na aceitação do destino, o logos e na prática da virtude como bem supremo. Essa filosofia ensinava que os homens não deviam ser escravos de suas paixões, que o poder devia ser exercido com sabedoria e que a vida boa era aquela conduzida em harmonia com a natureza e a razão universal. Antonino, embora não tenha sido um autor como seu sucessor Marco Aurélio, foi o exemplo político mais acabado dessa tradição. Um imperador que governava como um guardião da ordem natural, e não como um tirano movido por vaidade ou ira. O ambiente da corte sob Antonino era notoriamente influenciado por pensadores gregos e romanos que orbitavam entre as escolas estoica e platônica. Sua proximidade com Marco Aurélio, que seria educado nas máximas de Epicteto e posteriormente escreveria as famosas Meditações, revela o quanto a cultura filosófica era cultivada como parte essencial da formação imperial. Antonino investia na contratação de tutores morais, retóricos e filosóficos, não apenas para seu herdeiro, mas também para os filhos da elite senatorial, promovendo uma atmosfera em que a virtude cívica e a retidão de caráter não eram apenas recomendadas, eram esperadas. A filosofia, nesse contexto, não era um passatempo erudito, mas um instrumento de governo. A própria recusa de Antonino em promover campanhas militares desnecessárias, sua dedicação à justiça, sua paciência com o Senado, sua tolerância religiosa e sua moderação nos gastos imperiais são atitudes que, quando vistas sob a lente do estoicismo, revelam-se como virtudes cardeais em ação: prudência, temperança, coragem moral e justiça. Ao governar sem espetáculo, ao evitar discursos inflamados e ao concentrar-se na manutenção da ordem e da equidade, Antonino construiu um governo que espelhava a filosofia que orientava os melhores espíritos de sua época. Ele era, em essência, o modelo do princeps philosophus, não porque filosofava em público, mas porque filosofava no modo como exercia o poder. Importante notar que o estoicismo também pregava a noção de um cosmos unificado, onde todos os seres humanos partilhavam de uma razão comum. Essa concepção influenciou fortemente a maneira como Antonino lidava com os povos provinciais, tratando-os como súditos legítimos e não como inferiores culturais. Seu cuidado com a legalidade nas províncias, seu respeito às tradições locais e sua política de integração por meio de infraestrutura e justiça são reflexos claros de uma visão cosmopolita estoica, na qual o imperador é, antes de tudo, um cidadão do mundo encarregado de manter a ordem natural entre as nações. Não se pode ignorar ainda o peso simbólico que sua morte e sucessão carregaram nesse contexto filosófico. Antonino morreu de forma tranquila, cercado por familiares, e deixou um testamento claro repassando o poder a Marco Aurélio e Lúcio Vero, conforme o plano dinástico original. Nenhuma manobra autoritária, nenhum golpe, nenhuma surpresa. Seu fim, calmo e ordenado, refletia o mesmo espírito com que havia vivido, com equilíbrio, sem medo, sem excessos. Morreu como viveu, um homem justo, guiado pela razão, fiel ao dever e consciente da efemeridade de todas as coisas humanas, o retrato estoico da morte digna.
No próximo bloco, exploraremos a economia do Império sob Antonino, revelando como sua prudência fiscal, sua gestão monetária equilibrada e sua aposta no crescimento interno permitiram a Roma dos Antoninos prosperar sem recorrer à pilhagem ou à inflação. O reinado de Antonino Pio representa, do ponto de vista econômico, uma das fases mais equilibradas, sólidas e silenciosamente bem-sucedidas de toda a história do Império Romano. Em um mundo onde a força militar costumava ser o principal motor da arrecadação e onde imperadores frequentemente recorriam à desvalorização da moeda para cobrir déficits, Antonino seguiu por um caminho radicalmente oposto, o da estabilidade, da responsabilidade e da eficiência fiscal. Sem guerras de expansão, sem grandes conquistas territoriais, sem campanhas dispendiosas, ele conseguiu não apenas manter a máquina imperial em pleno funcionamento, como também proporcionar um crescimento real e sustentado da economia, transformando-se em um raro exemplo de estadista que enriqueceu o império sem recorrer ao saque ou à pilhagem. Desde os primeiros anos de seu governo, Antonino mostrou-se consciente da importância da solidez financeira. Herdando de Adriano um tesouro público relativamente organizado, ele optou por preservar e ampliar essa base sem recorrer ao aumento de impostos ou à venda de honrarias. Em vez disso, promoveu a modernização dos mecanismos de arrecadação, melhorando o cadastro de propriedades, revendo listas fiscais desatualizadas e combatendo fraudes administrativas com auditorias regulares. Sob sua liderança, os cobradores de impostos passaram a ser escolhidos com base em critérios técnicos, e não apenas por influência política, o que gerou ganhos expressivos na eficiência do sistema tributário. Antonino acreditava que governar bem exigia não apenas construir pontes e aquedutos, mas também manter os cofres cheios, sem pressionar desnecessariamente os cidadãos. No campo monetário, sua decisão mais estratégica foi manter o denário estável em peso e pureza durante todo o seu reinado. Enquanto muitos de seus predecessores e sucessores recorreram à redução do teor de prata das moedas como solução para gastos descontrolados, Antonino optou por preservar o valor da moeda como símbolo de confiança no Estado. Essa escolha teve consequências profundas. A moeda imperial passou a ser vista como referência de valor nas províncias. O crédito privado ganhou vigor e os contratos comerciais passaram a operar com mais previsibilidade. A estabilidade monetária proporcionou um ambiente propício para a expansão do comércio, tanto urbano quanto rural, promovendo o surgimento de mercados locais mais robustos, especialmente nas regiões anteriormente consideradas periféricas do Império, como a Dácia, a Gália Setentrional e partes da África Romana. Mas talvez a característica mais notável de sua política econômica tenha sido a ênfase na valorização do mercado interno. Sem guerras para alimentar a máquina de conquista, Antonino voltou seus olhos para dentro das fronteiras e investiu pesadamente na integração econômica das províncias. Criou incentivos para a produção agrícola, apoiou a realização de feiras regulares em cidades estratégicas, financiou o transporte de cereais entre regiões e patrocinou melhorias logísticas nas vias que ligavam centros comerciais. O resultado foi uma circulação de riqueza mais horizontal, que conectava agricultores, artesãos, comerciantes e administradores num ciclo de crescimento mútuo. Ao invés de concentrar a arrecadação em Roma ou nas mãos do Senado, Antonino estimulou um modelo descentralizado de desenvolvimento econômico, que reforçava a fidelidade das províncias e diminuía a dependência do centro imperial. Sua abordagem fiscal nas províncias também merece destaque. Em vez de impor novos tributos ou intensificar a cobrança de impostos atrasados, Antonino preferia negociar. Cidades que demonstravam boa administração e fidelidade política recebiam benefícios como isenções temporárias, financiamentos para obras públicas ou reconhecimento simbólico. Esse modelo gerava uma espécie de competição virtuosa entre os centros urbanos que buscavam agradar o imperador e mostrar sua eficiência administrativa. Com isso, o império arrecadava mais, mas não sem recorrer à coerção, o que reduzia revoltas locais e consolidava alianças duradouras.
Era um sistema que premiava a competência e reconhecia o valor do diálogo entre poder central e elites regionais. Antonino também demonstrou preocupação com a previsibilidade fiscal a longo prazo. Em vez de gastar tudo o que arrecadava para obter prestígio imediato, ele preferia manter reservas para emergências futuras, criando uma espécie de colchão econômico que seria vital décadas mais tarde, durante os reinados turbulentos do século XIII. Sua administração provava que era possível sustentar a grandeza de Roma não com campanhas militares dispendiosas, mas com boa gestão, espírito público e uma clara consciência da responsabilidade intergeracional. Governar, para ele, era proteger o presente sem comprometer o futuro. E foi justamente por essa sobriedade econômica que Antonino se consolidou como um imperador singular, aquele que provou que paz e crescimento não eram opostos, mas que podiam e deviam caminhar juntos. No próximo bloco, exploraremos as relações diplomáticas e internacionais do reinado de Antonino Pio, destacando como ele manteve a influência de Roma ativa no mundo, mesmo sem recorrer à guerra, por meio de tratados, embaixadas e uma rede estratégica de alianças. Em um império onde a distância entre o trono e os súditos era medida em milhares de milhas e onde a maioria dos cidadãos jamais veria o imperador em carne e osso, a imagem do soberano tornava-se, paradoxalmente, mais importante que sua presença física. Antonino Pio, homem de temperamento discreto e avesso à teatralidade, compreendeu com profundidade esse mecanismo simbólico do poder romano. Ele sabia que governar bem significava também ser visto da maneira correta, mesmo à distância. Em um mundo onde a autoridade imperial era consolidada não apenas pelas legiões, mas por moedas, bustos, altares, arcos e retratos espalhados de Britânia à Judéia, Antonino construiu com habilidade uma iconografia imperial centrada na estabilidade, continuidade e ordem restaurada. Elementos cruciais para o equilíbrio psicológico e político do século II depois de Cristo. Ao contrário de imperadores que buscaram afirmar sua imagem com gestos teatrais ou posturas militares, Antonino optou por transmitir uma ideia de serenidade e previsibilidade. Suas moedas, produzidas em grande variedade durante seu longo reinado, refletem essa escolha simbólica. Em vez de representar-se em armaduras ou em cenas de triunfo, como Trajano ou Marco Aurélio fariam, Antonino surge com frequência, envolto em togas, coroado pela virtude, ladeado por alegorias da paz, da equidade, da clemência e da justiça. A iconografia monetária de seu governo era um tratado visual sobre o bom governo e, ao mesmo tempo, um lembrete constante de que o império, sob ele, não se movia por espadas, mas por leis. A moeda, nesse sentido, funcionava como um jornal silencioso, um meio de comunicação entre o imperador e o povo, especialmente nas províncias onde a presença imperial era sentida apenas por meio desses pequenos círculos de prata ou bronze. Além das moedas, os bustos e retratos oficiais de Antonino reforçavam a mesma mensagem. Sua fisionomia, eternizada em mármore nas capitais das províncias e nos fóruns locais, apresentava um homem de feições serenas, barba bem cuidada, olhar firme mas tranquilo, a própria imagem da moderação romana. A barba, que desde Adriano se tornara moda entre os imperadores, era em Antonino mais do que estética. Era símbolo de filosofia, de sobriedade, de respeito à tradição grega e de distanciamento dos impulsos juvenis. Sua cabeça levemente inclinada, seu semblante austero e sua postura vertical sugeriam um imperador que governava não com punhos cerrados, mas com a autoridade calma de quem confia nas instituições e na moral. Não havia, em sua iconografia, nenhum traço de divinização exagerada ou de musculatura hercúlea. Antonino era apresentado como humano, justo e acessível, mas digno de reverência. A construção dessa imagem não era acidental. Ela fazia parte de uma estratégia simbólica que visava transmitir continuidade com os imperadores anteriores e segurança para os cidadãos atuais. Antonino aparecia muitas vezes ao lado de Faustina, sua esposa deificada após a morte, como forma de reforçar a legitimidade de sua dinastia
e de promover um ideal de união moral, familiar e cívica. Ao associar-se a figuras femininas e virtudes clássicas, sua imagem tornava-se também uma ferramenta de pedagogia política, ensinando por meio de símbolos aquilo que o povo esperava de um governante: estabilidade, respeito às tradições, clemência diante dos erros, justiça na administração. O imperador deixava de ser apenas um líder militar e tornava-se um espelho moral para o império. Essa construção simbólica atingia até os templos e os monumentos. O templo de Antonino e Faustina, erguido após a morte de sua esposa e posteriormente rededicado após sua própria divinização, tornava-se o marco visível de uma política de continuidade que atravessava a vida e a morte. O culto imperial, longe de ser uma exibição de vaidade, era transformado em instrumento de coesão cultural. As populações locais, ao adorar Antonino como divos após sua morte, não reverenciavam apenas um homem, mas um ideal de ordem, de paz, de normalidade restaurada. A ausência de conflitos em seu governo fazia com que a simbologia fosse ainda mais necessária. Sem batalhas para celebrar, o império celebrava a própria capacidade de permanecer de pé, estável, inabalável, como a imagem de seu imperador. É preciso compreender, portanto, que Antonino Pio foi mestre em usar os meios simbólicos do poder com discrição e inteligência. Ele não gritava, sussurrava, não impunha, inspirava. Sua imagem, longe de ser uma peça de propaganda vazia, foi um instrumento de governo tão eficaz quanto seus decretos, suas moedas, seus edifícios. Em um império que tanto se habituara ao ruído da guerra, Antonino fez do silêncio uma forma de domínio, e ao esculpir sua presença em pedra e prata como reflexo de ordem e moderação, ele se tornou o arquétipo do governante que governa não pelo medo, mas pela permanência. No próximo bloco, exploraremos como Antonino lidou com os desafios diplomáticos e as fronteiras do império, mantendo a influência de Roma ativa sem precisar marchar com legiões, mas por meio de tratados, alianças e inteligência geopolítica. Durante o reinado de Antonino Pio, o Império Romano conheceu uma estabilidade geopolítica quase sem precedentes, caracterizada por uma ausência notável de campanhas militares de larga escala, por uma redução dos conflitos armados nas fronteiras e por um uso sofisticado e paciente da diplomacia como ferramenta de domínio e manutenção da ordem. Em um mundo romano habituado a medir a glória de seus imperadores pelas conquistas territoriais e pelo número de inimigos derrotados, Antonino desafiou essa lógica com elegância silenciosa, provando que governar bem não exigia necessariamente guerrear. Seu legado diplomático reside justamente naquilo que ele evitou: derramamento de sangue, humilhações públicas, instabilidade regional e custos militares insustentáveis. Seu império se mantinha não pela força do gládio, mas pela força da palavra, da presença imperial simbólica e da gestão diplomática hábil dos interesses fronteiriços. Uma das grandes virtudes de sua política externa foi o reconhecimento pragmático de que nem todas as ameaças exigem confrontos armados. Antonino compreendia que em muitas regiões, especialmente nas fronteiras setentrionais, com os povos germânicos e danúbios, a presença das legiões romanas funcionava mais como elemento dissuasório do que como força de ataque. Ele manteve as guarnições fortemente abastecidas e bem comandadas, mas evitou provocá-las com avanços expansionistas. A construção do chamado Muro de Antonino, ao norte da Britânia, embora tenha sido uma incursão militar pontual, funcionava muito mais como um gesto simbólico de presença e domínio visual, do que como uma tentativa realista de anexação territorial. Esse muro, menor e menos robusto que o de Adriano, foi posteriormente abandonado, mas seu objetivo não era militar. Era psicológico, geográfico, imperial. Servia para lembrar aos povos caledônios que Roma estava atenta, mas também sabia recuar com dignidade. Nas fronteiras orientais, sua diplomacia foi ainda mais refinada. Ao lidar com os partas, tradicionalmente os maiores rivais orientais de Roma, Antonino adotou uma postura de respeito mútuo e vigilância estratégica. Em vez de invadir, ele negociava.
Em vez de enviar legiões, enviava mensagens. Sua política consistia em manter o equilíbrio entre poder e não intervenção. Não permitir que os partas crescessem demais, mas também não oferecer motivos para um conflito aberto. Essa abordagem garantiu décadas de paz nas províncias orientais, permitindo o florescimento das cidades da Síria, da Judéia e da Capadócia. Sob seu governo, Roma parecia menos um império conquistador e mais uma potência estabilizadora. Uma presença constante que, embora não avançasse, também jamais se retraía. O relacionamento com os povos bárbaros e os reis clientes também revela a inteligência diplomática de Antonino. Ele compreendia que muitos desses líderes periféricos buscavam o apoio de Roma não apenas por medo, mas por conveniência política, prestígio simbólico e acesso a recursos econômicos. Ao manter-se alianças com tribos fronteiriças, reinos vassalos e chefes locais, o imperador evitava levantes, reduzia tensões e ampliava a influência romana de maneira indireta, mas eficaz. Presentes, títulos, concessões de cidadania e reconhecimento cerimonial eram usados como instrumentos de controle. A paz era comprada com honra, não com imposição brutal, e Roma, nesse arranjo, se tornava não só uma força militar, mas uma autoridade moral e institucional para quem desejava ordem e continuidade. Antonino também compreendia o valor da puericultura como ferramenta diplomática. Promovia a construção de templos romanos em cidades não romanas, incentivava o ensino da língua latina nas províncias e patrocinava a introdução de formas jurídicas romanas entre povos recém-incorporados. Essa diplomacia cultural, feita não com armas, mas com livros, monumentos e costumes, expandia o ideal romano muito além das fronteiras físicas. Era a romanização silenciosa, não imposta pela força, mas abraçada voluntariamente por aqueles que enxergavam no modelo romano uma forma de ascensão e prestígio. A presença de Roma tornava-se desejada e não temida. É revelador que, ao longo de seu extenso reinado, Antonino nunca tenha comandado pessoalmente uma campanha militar. Isso, que para muitos historiadores do passado foi visto como fraqueza, hoje se revela como uma forma elevada de poder. Governar sem guerrear, manter o império sem lançar espadas, dialogar onde outros invadiam. Tudo isso exige uma força moral rara, uma confiança profunda nas estruturas do Estado e uma visão de mundo centrada na paz como superioridade e não como fraqueza. Sua paz não era omissão, era vigilância ativa, contenção inteligente e influência calculada. No próximo bloco, examinaremos como Antonino preparou sua sucessão, consolidando não apenas a transição para Marco Aurélio, mas também um modelo de continuidade dinástica que garantiria ao Império, por mais algumas décadas, a última era de ouro antes da longa descida aos conflitos do século III. Se há um legado que distingue Antonino Pio como estadista de rara lucidez, é sua obsessiva atenção à sucessão. Para ele, o imperador não era apenas um governante do presente, mas um guardião do futuro. E preparar a transição de poder era mais do que um ato administrativo, era um testamento político, moral e institucional. Ao adotar Marco Aurélio como filho e herdeiro muito antes de sua morte, e ao educá-lo com extremo rigor filosófico, jurídico e cívico, Antonino projetava uma continuidade que não se baseava apenas no sangue ou na autoridade, mas na formação de um espírito digno de liderar o mundo romano. Seu gesto de adotar simultaneamente Lúcio Vero foi também uma estratégia de equilíbrio, garantindo que, mesmo após sua morte, Roma não mergulhasse em disputas palacianas, mas seguisse o curso firme de uma dinastia organizada, legitimada, estável. Antonino não apenas confiou a Marco Aurélio o futuro do império, ele moldou esse futuro com as próprias mãos. Desde jovem, Marco era submetido a uma rotina intensa de estudos filosóficos, sessões no Senado, aulas de retórica, debates jurídicos, leituras de história e instruções morais. Antonino não impunha autoridade, oferecia exemplo, criava um ambiente onde o poder não era privilégio, mas responsabilidade. O futuro imperador cresceu vendo o trono não como palco de glória pessoal, mas como espaço de sacrifício e dever. Nas longas conversas com os professores estoicos,
e nos exercícios administrativos que lhe eram confiados, Marco aprendia a governar não com a espada, mas com a mente, com o verbo, com a razão. O império, sob os olhos atentos de Antonino, tornava-se uma escola de virtude. A escolha por um herdeiro como Marco Aurélio não foi apenas resultado de laços afetivos. Foi uma decisão estratégica profundamente pensada. Em um tempo onde muitos imperadores sucumbiram à tentação de favorecer filhos biológicos despreparados, Antonino foi fiel à lógica da meritocracia imperial adotiva, inaugurada por Nerva e consolidada por Trajano e Adriano. O que se transmitia não era apenas o poder, mas um ideal de governo. Um império sem guerras desnecessárias, fundado na justiça, na moderação e na inteligência administrativa. Marco, com sua austeridade natural, com sua sensibilidade filosófica e sua aversão a excessos, era o herdeiro perfeito desse ethos. Mesmo Lúcio Vero, mais dado à vida pública e ao luxo, servia como contraponto útil, uma face complementar no exercício do poder duplo, algo que Antonino entendia como ferramenta de estabilidade e diluição de tensões internas. A sucessão foi anunciada de forma gradual, sem surpresas, sem rupturas. O povo romano, as elites senatoriais, os governadores provinciais, todos foram preparados ao longo dos anos para reconhecer em Marco Aurélio a figura inevitável do próximo César. Ao invés de proclamações pomposas ou discursos populistas, Antonino investia em símbolos silenciosos: o lugar à mesa, os títulos honoríficos, as responsabilidades delegadas, a presença de Marco em decisões-chave. Era a pedagogia da sucessão feita à vista de todos, para que ninguém duvidasse da legitimidade. Quando finalmente Antonino adoeceu, o império já sabia o que viria. Isso era em si um triunfo de sua política. A sucessão aconteceu sem conflito, sem golpe, sem crise. Algo raríssimo na história de Roma. A morte de Antonino, serena e discreta, veio acompanhada de um dos testamentos políticos mais claros do período imperial. Não apenas nomeava Marco e Lúcio como co-imperadores, como também estabelecia conselhos, orientações e disposições administrativas que revelavam seu cuidado com a continuidade. Ao contrário de imperadores que morriam em meio a guerras ou conjuras, Antonino partiu deixando tudo em ordem. Seu reinado terminava como começara, em paz. E mais do que isso, ele deixava um sucessor não apenas pronto para governar, mas moralmente preparado para encarnar o espírito da Roma virtuosa. No próximo bloco, analisaremos o impacto da morte de Antonino Pio e sua divinização oficial pelo Senado, explorando como seu legado foi consagrado não apenas na memória histórica, mas também no culto imperial e na consciência coletiva de um império que, mesmo em silêncio, sabia reconhecer a grandeza. Antonino Pio faleceu no ano de 161, depois de Cristo, aos 74 anos de idade, após um reinado incomumente longo, marcado por paz interna, prosperidade econômica e administração ética. Sua morte, diferentemente de muitos imperadores anteriores que pereceram em meio a conspirações, venenos ou guerras, ocorreu de forma serena, em sua residência em Lorium, na região da Etrúria. Estava rodeado de servos, conselheiros e familiares. Disse que suas últimas palavras foram simples e tranquilas, um reflexo perfeito da vida que levou, equilibrada, prudente, sem arroubos. Sua passagem não foi apenas o encerramento de um ciclo de governo, foi o encerramento de uma era de ouro silenciosa, que muitos só reconheceriam em retrospecto, à medida que o império mergulhasse em décadas de turbulência. Logo após sua morte, o Senado romano, em um gesto quase unânime de reverência institucional, propôs e aprovou sua divinização oficial, elevando Antonino ao panteão dos Divi, os imperadores considerados deuses após a morte. Esse ato não era apenas religioso, era profundamente político. Divinizar um imperador significava reconhecer perante o povo que sua vida fora modelo de virtude cívica, estabilidade e serviço à ordem romana. O título de Divus Antoninos não apenas adornava moedas e altares, mas se tornava uma condeclaração moral sobre o que Roma valorizava em um governante.
No seu caso, não foi o sangue derramado ou os territórios conquistados, mas a constância, a prudência e o zelo pela harmonia interna. O culto a divos antoninos ganhou força, sobretudo, no contexto de sua relação com Faustina, sua esposa também deificada. O templo de Antonino e Faustina, no Fórum Romano, transformou-se em um dos maiores símbolos dessa união entre amor pessoal, dever público e veneração cívica. Nele, o casal era lembrado não apenas como soberanos, mas como arquétipos de integridade conjugal e estabilidade política. Esse templo, que ainda hoje desafia os séculos com suas colunas imponentes, era um lembrete diário para os romanos. Um império bem governado começa por uma casa bem ordenada. Na arquitetura do templo estava inscrita a pedagogia do poder que Antonino encarnou: equilíbrio, fidelidade, permanência. As moedas emitidas após sua morte também ajudaram a fixar sua imagem como imperador da ordem. Em vez de exibir cenas bélicas ou figuras triunfantes, elas celebravam virtudes abstratas: a pietas, a constantia, a concórdia, a justitia. Antonino se tornava o símbolo de tudo aquilo que Roma buscava ser, especialmente em tempos de incerteza. Sua figura era evocada por senadores e juristas como referência de integridade, por administradores provinciais como modelo de racionalidade, por filósofos como reflexo da harmonia entre poder e sabedoria. Nenhum outro imperador que não tivesse liderado guerras ou ampliado as fronteiras foi tão amplamente admirado por ter mantido o que já existia, por ter preservado a Roma que herdou e não por ter transformado-a com brutalidade. Mesmo Marco Aurélio, seu herdeiro e um dos mais cultos e reflexivos dos imperadores, sempre se referiu a Antonino com reverência quase filial. Em suas meditações, Marco dedica diversas passagens à lembrança do pai adotivo, exaltando não apenas seus feitos, mas seu caráter, a temperança, a paciência com os erros dos outros, a recusa à vingança, o respeito às tradições, o amor à justiça. Para Marco, Antonino era mais do que um modelo administrativo. Era um imperador filósofo sem discurso, que vivia aquilo que outros apenas pregavam. A divinização, nesse sentido, não foi apenas um ritual pós-morte, mas o reconhecimento daquilo que ele já era em vida. Um homem que governava como se estivesse a serviço de algo maior, não de sua glória, mas da eternidade de Roma. Antonino Pio tornou-se, assim, um referencial quase mitológico. Sua morte selou não apenas um reinado, mas um estilo de governo que se tornaria cada vez mais raro. Sua memória atravessaria os séculos como um suspiro de normalidade em meio à tempestade dos imperadores que viriam. Na próxima e última etapa deste roteiro, traçaremos o julgamento histórico de Antonino ao longo dos séculos, analisando como sua figura foi interpretada por cronistas, juristas, filósofos e historiadores, e por que, mesmo sendo um dos imperadores mais esquecidos nas celebrações populares, ele permanece como um dos mais respeitados pelos que realmente compreendem o poder. Com o passar dos séculos, a figura de Antonino Pio foi progressivamente obscurecida pelas sombras de imperadores mais dramáticos, mais guerreadores ou mais notoriamente cruéis. A memória popular romana e, mais tarde, a historiografia cristã e renascentista deram preferência a nomes como Nero, Calígula, Trajano, Augusto e Marco Aurélio, figuras que, por diferentes razões, ocuparam o imaginário coletivo com imagens mais marcantes, seja pelo escândalo, seja pelo heroísmo. Antonino, silencioso, moderado, administrativamente eficaz e moralmente firme, nunca forneceu material para tragédias, nem para epopeias. E talvez seja exatamente por isso que sua grandeza seja tão profunda. Ele não precisou de ruído para ser eterno. Governou como um modelo, e como os modelos verdadeiros, desapareceu na estrutura que ajudou a construir. Para os juristas, no entanto, Antonino nunca foi esquecido. Seu governo representou o auge da racionalização do direito romano, com decisões judiciais equilibradas, ampliação do acesso à justiça, codificação prática e respeito aos princípios de equidade. Vários juristas dos séculos seguintes citaram diretamente suas políticas como paradigma de justiça aplicada com humanidade. O Rescriptum Antonini,
um dos documentos mais citados no Corpus Juris Civilis, tornou-se símbolo da ideia de que a lei deve ser instrumento de correção e não de opressão. Nas escolas de direito do Império Bizantino e mais tarde nas universidades medievais da Europa, seu nome ecoaria como exemplo de bom senso jurídico e temperança institucional. Para aqueles que estudavam a ordem, Antonino era o imperador ideal. Os filósofos também reconheceram sua excelência, ainda que de maneira mais sutil. Marco Aurélio o imortalizou como exemplo de estoico praticante, alguém que, sem escrever uma linha de filosofia, viveu a filosofia todos os dias de seu governo. Séculos mais tarde, pensadores como Montaigne, Montesquieu e mesmo Gibbon, ao refletirem sobre a arte de governar, resgataram sua figura como arquétipo do governante racional, não autocrático, amante da paz e da moderação. Sua vida contrastava fortemente com os tiranos da antiguidade e os absolutistas modernos. Antonino era a prova de que é possível governar com poder e humanidade, com autoridade e autocontrole. Sua força estava em sua contenção, sua glória na ausência de vaidade. Na história política, Antonino representa um divisor silencioso. Ele consolidou ao lado de Trajano, Adriano e Marco Aurélio o ápice do que Edward Gibbon chamou de o período mais feliz e próspero da história da humanidade, o chamado Século de Ouro Romano. Mas, ao contrário dos demais, sua contribuição foi a mais discreta e, talvez por isso, a mais duradoura. Ele não precisou conquistar novos territórios, pois soube preservar os existentes. Não precisou reprimir revoltas sangrentas, pois soube preveni-las. Não precisou reescrever leis grandiosas, pois soube aplicá-las com sabedoria. O impacto de seu reinado pode ser sentido nas fundações invisíveis do poder romano, na confiança institucional, no respeito às províncias, na estabilidade monetária e na administração previsível. É trágico e, ao mesmo tempo, revelador que muitos livros escolares sequer mencionem Antonino Pio. Mas talvez isso diga mais sobre nossa obsessão por ruínas, escândalos e guerras do que sobre seu valor real. Antonino não deixou tragédias para serem encenadas, nem tiranias para serem condenadas. Deixou estradas reparadas, aquedutos funcionando, cofres cheios, províncias leais, sucessores preparados e um império em ordem. Seu silêncio histórico é o eco de sua própria virtude. Ele foi grande demais para precisar ser lembrado com alarde. Hoje, ao revisitarmos sua trajetória, redescobrimos não apenas um imperador, mas uma ideia de poder baseada em serviço, razão e justiça. Em tempos de crise, corrupção e instabilidade, seu exemplo ressurge como um farol distante, um lembrete de que é possível governar com integridade, prosperar sem explorar e proteger a paz como maior forma de grandeza. Antonino Pio, o imperador esquecido, permanece como o mais fiel espelho daquilo que Roma sonhou ser: forte, justa e eterna, sem precisar gritar para ser respeitada.